Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra as ciladas do mal. Príncipe celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra as ciladas do mal. Príncipe celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Sancte Micael Arcangeli, defende-nos in prelio, contra nequitia et insidias diaboli esto presidio. Imperiti Deus supplicis deprecamur, tuque principis militiae celestis, Satana liosque spiritus malignos, qui ad perditione animaram pervagando imundo, divina virtude no inferno detrude. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra as ciladas do mal. Príncipe celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus.
Cobri-nos com vosso escudo contra as ciladas do mal. Príncipe celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra as ciladas do mal. Príncipe celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Sancte Micael Arcangeli, defende-nos in prelio, contra nequisset insidias diaboli esto presidio. Imperiti Deus supplices deprecamur, tuque principes militiae celestis, Satana liosque spiritus malignos, qui ad perditione animaram pervagando imundo, divina virtude in inferno detrude. Amém. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra as ciladas do mal. Príncipe celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós, pela poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, iluminai o que devo falar, santificai-nos com vossos ensinamentos. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor, a chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos infinitamente. Imprimi no nosso coração o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio do vosso materno e imaculado coração sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar
a bondade do vosso materno coração e convertamo-nos por meio da chama do vosso coração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso refúgio, condene-lhe Deus. Instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Apocalipse é para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com eles os seus anjos. Apocalipse 12, 7. O padre José Antônio Fortea, no livro História do Mundo dos Anjos, fala sobre essa impressionante história, colocando a rica teologia angélica dentro de uma obra literária. Nós já comentamos uma vez sobre este livro. Ele, para explicar por que São Miguel, mesmo sendo de uma hierarquia inferior, é aclamado como príncipe da milícia celeste. Ele coloca na boca de um anjo a seguinte narração. Dentre os anjos fiéis a Deus, no meio de todas essas lutas, houve um que se destacou. Não se tratava de um anjo superior, mas o seu amor era superior. Foi ele quem manteve mais viva a chama da fidelidade nos piores momentos da batalha, quando tudo estava escuro e parecia que a metade dos anjos iriam se rebelar. Foi destacado no bem e a sua fé iluminou a muitos. E você, meu irmão, minha irmã? Será que a minha pequenina fé tem iluminado algumas pessoas? Continuando, foi ele quem no momento mais escuro, na hora mais terrível, no qual as multidões começaram a duvidar, no meio do inicial silêncio geral, gritou: "Quem como Deus?" Foi assim que ficou o seu nome, Micael, Miguel, o lutador infatigável e invencível. Miguel continuava a se destacar como guerreiro. A luz do seu veemente amor iluminou a muitos que estavam confusos. O seu amor arrebatador derrubou a muitos que lutavam em favor do erro, inclusive aqueles que combatiam com Lúcifer, reconheciam que nenhum dardo envenenado, com suas razões, poderia penetrar a couraça da sua fé inquebrantável. No meio da dúvida, ele foi imbatível. Ele é representado com uma couraça, mas ele não portava nenhuma couraça material. Tratava-se de uma couraça espiritual, impenetrável
as seduções lançadas pelo inimigo. Ele não lutou com uma espada real. Espada real, sim, mas a única arma dele era a espada da verdade sobre Deus. Miguel conhecia melhor a Deus que os inteligentes, porque ele amava mais. Ele conhecia melhor a Deus, porque ele queria estar com Deus. Ele queria estar com Deus porque ele amava mais. E ele amava mais. Estava sempre diante de Deus, porque ele era um adorador. Ele é um adorador. Ele surgiu em Portugal como anjo da paz e ensinou os 3 pastorinhos a amar e a adorar a Deus. O anjo de Portugal, também conhecido como Santo Anjo da Guarda de Portugal, ou o anjo custódio de Portugal, e também é conhecido pelo anjo da paz, uma das várias designações atribuídas a São Miguel. Várias são as intervenções do chefe dos anjos na vida da Igreja, além das que vêm mencionadas nas Sagradas Escrituras, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Consta aparições de São Miguel em vários lugares, em horas difíceis, para mostrar a sua assistência como guarda e protetor vigilante da mesma Igreja. Estas aparições foram observadas e confirmadas pelas autoridades eclesiásticas que as abençoou, e algumas delas foram inseridas na própria liturgia local ou universal, com missa e ofícios próprios. A São João Evangelista coube, por sorte, a Ásia Menor. Foi onde ele começou a sua evangelização, na cidade de Herópolis, onde se adorava uma serpente como Deus. Pondo-se o santo em oração, a serpente morreu. Os sacerdotes do ídolo, furiosos, perseguiram o apóstolo, que teve de fugir. Ele foi para a Frígia, que nesses tempos chamava-se Colossos, e a quem mais tarde o apóstolo São Paulo dirigirá a célebre Epístola aos Colossenses. São João foi muito bem sucedido na sua pregação, e vários abraçaram a fé. Na sua instrução, falou também sobre os anjos e anunciou-lhes que o príncipe das milícias angélicas, o grande São Miguel, os tomaria debaixo da sua proteção e que às portas da cidade brotaria uma fonte, onde os doentes, com o sinal da cruz e a invocação do arcanjo São Miguel, encontrariam uma pronta cura. A fonte apareceu e espalhou-se este acontecimento por toda a região. Os fiéis e os pagãos começaram a afluir a esta fonte e as curas multiplicaram-se. Um rico homem de Laodiceia, cidade desta região da Frígia, tinha uma filha única que era muda. Numa noite, apareceu-lhe em forma humana São Miguel e disse-lhe: conduza tua filha à fonte dos cristãos e acredita na onipotência do seu Deus, que a tua fé será recompensada. Cheio de temor e esperança, foi com a filha à fonte
E aí perguntou aos cristãos o que devia fazer. E eles disseram: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pela intercessão de São Miguel, que nós usamos desta água. O pagão, repetindo estas palavras, invocou a Santíssima Trindade e o socorro do glorioso arcanjo. A filha começou a falar e a fé iluminou a sua alma e a do seu pai. Ambos pediram o batismo. Cheio de alegria, o homem mandou edificar, junto da fonte, uma igreja, a atestar o seu reconhecimento por este milagre. Um cristão jovem, que seguia a vida eremítica, ficou como guardião deste santuário. As curas multiplicaram-se e, como consequência, a conversão dos pagãos ao cristianismo. Os sacerdotes dos ídolos, obstinados nos seus erros, resolveram destruir o santuário. Junto deste, passavam 2 rios, que eram contidos por diques. Numa noite, ouviu-se um forte barulho das águas. Os pagãos tinham destruído os diques e brevemente o santuário seria arrasado e submerso. O eremita, ao ver o que se passava, gritou: Senhor, a vossa onipotência comanda e rege os abismos do mar. Vós podeis salvar o templo do vosso arcanjo. Enquanto ele rezava, ouviu-se uma voz vinda do céu. Era São Miguel, que descia para desarmar o furor de Satanás. Disse ele ao seu fiel servo e guardião do seu templo: não temais, o inferno não pode nada contra nós. O arcanjo estendeu a sua mão sobre o caudal dos rios. As águas impetuosas foram controladas no seu caminhar pelo braço poderoso de São Miguel. São Miguel traçou sobre elas o sinal da cruz e fê-las recuar, desviando o seu curso. O vencedor de Lúcifer deixou-se ver no cume de um rochedo. A terra tremeu e abriu-se uma garganta, por onde as águas sumiram vertiginosamente, em turbilhão. São Miguel, depois de ter exortado o eremita a que continuasse a convidar os doentes do corpo e da alma, a que usassem da água e da fonte, em nome da Santíssima Trindade, subiu ao céu. Muitas mensagens que estão nas Santas Escrituras foram para as pessoas daquele tempo, mas também é para nós agora. Quando os diques da vida se rompem e ondas avassaladoras avançam sobre nós, sobre nossas famílias, sobre as nossas causas, e sobre elas o maligno e seus anjos infernais. Quando vemos muitas tragédias acontecendo e parece que o mundo jaz sob o domínio da morte, onde tudo são trevas, o arcanjo São Miguel estende sua mão sobre nós, sobre nossas vidas, sobre a vida de nossos amados e por todos aqueles que nós intercedemos, e diz: não temais, o inferno não pode nada contra nós. São Miguel é um adorador. Em Daniel 10, 13 a 21, São Miguel
é o protetor do antigo povo de Deus. Agora, ele aparece como patrono e defensor da igreja, o novo povo de Deus. Se São Miguel é um adorador e segue à frente do novo povo de Deus, de onde surgiu esse estado deplorável de espírito que assola a humanidade? Será que o homem teve que estar sempre correndo para viver? Não, não foi sempre assim. Quando houve o progresso tecnológico, pensava-se que haveria mais tempo para o homem desfrutar de sua vida. Desfrutar de sua vida, desfrutar consigo mesmo, com seus familiares. Mas que triste engano. Na verdade, esse progresso tecnológico é um dos grandes responsáveis pelo corre-corre e cada vez mais. Nunca houve tanto esforço para apressar as coisas como hoje. Tudo está ficando cada vez mais rápido. Bancos, cartões de crédito, computadores, internet, foguetes, aviões, motocicletas, carros, eletrodomésticos e celulares. Antes, ninguém precisava deles. Hoje, ninguém vive sem eles. Certa vez eu estava no WhatsApp e eu estava achando uma situação incrível. Estava falando com meu filho, João, que passava férias com sua esposa no Vietnã. Com minha filha Juliana, que estava com seu marido em Barcelona. E com a minha filha Janaína em Taubaté. E eu aqui em São Paulo. Olha que maravilha! Sabendo onde estavam, o que estavam fazendo, para onde estavam indo, tudo ao mesmo tempo. Falando com todos eles ao mesmo tempo. Que maravilha! Tudo muito rápido. E eu já sabia onde estavam ou para onde estavam indo. Isso é bom e é mal. Tudo hoje colabora para que o homem corra. Corra, 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 corra. Para quê? Para onde? São Miguel era um adorador. E é um adorador. São Miguel e seus anjos são grandes adoradores. E como nós, os cristãos, nós somos o povo de Deus, certo? E São Miguel está à frente. Como nós, os cristãos, podemos adorar a Deus se não saímos desse corre-corre? Poucos dias atrás, eu estava vendo uma reportagem sobre a yoga que está sendo implantada nas empresas, nas escolas, pois é uma terapia para as pessoas que vivem estressadas. Ela entra em contato com o seu interior, com sua respiração. Certa pessoa, numa reportagem, diz que foi atrás da paz interior para alcançar a exterior. O yoga foi um passo a mais que dei, diz ela. Torne-se seu verdadeiro amigo, aprendendo a apaziguar a mente, que é o alicerce de uma vida feliz, diz outra pessoa.
Você é o contato consigo mesma para alcançar a paz e a felicidade. E o que é adoração? Você diante de Jesus, você diante do Filho de Deus, Jesus, aquele que virá a julgar o mundo, os reinos, as nações. Não foi ele quem disse: eu vos deixo a paz? Na mensagem AVVD, de 6/12/1989, postada hoje, Jesus diz: meu apoio por vós é inquebrantável e a minha fidelidade inalterável. Vedes? Apoia-te a mim, e eu darei repouso à tua alma. Podemos ver que tudo que Deus fez foi bom. Assim vemos que para tudo existe um equilíbrio e uma harmonia. Por exemplo, imaginemos que também a adoração do dia e da noite começasse a correr, e em 3 horas do dia se fizesse noite. E esta, por sua vez, durasse apenas alguns poucos minutos. Já imaginou? Você acabou de deitar e a noite acabou. Já amanheceu o seu trabalho. A desordem mundial estaria errada. Pensemos, entretanto, numa conversa em que cada palavra demorasse 2 minutos para ser ouvida. Imagina um piloto sendo assistido por aquelas torres, né? Estivesse auxiliando um avião na aterrissagem. 2 minutos que ele demorasse seria uma tragédia. A vida seria impossível. Imagine se o homem caminhasse à velocidade de um bicho preguiça. Daí, concluímos que tudo que Deus criou tem proporções, mas o homem resolveu dar um jeito nisso. Agora, há uma aversão à leitura, à meditação, à oração. Uma aversão às coisas espirituais e a tudo o que não corra e não produza sensações. A esse propósito, o professor Plínio Correia já dizia: a aversão ao esforço intelectual, notadamente a abstração, a teorização, ao pensamento doutrinário, só pode induzir em última análise a uma hipertrofia dos sentidos. Hipertrofia dos sentidos e da imaginação. A essa civilização da imagem para a qual Paulo VI julgou dever advertir a humanidade. O Papa Paulo VI, para os mais jovens. Hoje em dia vive-se sob lema: tempo é dinheiro. Então corre-se para tudo. Agora essa febre desse tal jogo do Pokémon, que tomou conta de tudo. Um dos benefícios que uma terapeuta diz é que promove a interação social, pois tal jogo tem aumentado o número de grupos que se juntam na rua para caçar pokémons perto deles, e que as pessoas podem conversar entre si para trocar dicas de jogo. Você andar pela rua olhando seu celular está te trazendo algum benefício?
Isso eu não estou nem colocando a parte espiritual. Já houve debates nos nossos grupos, na partilha, onde as pessoas fogem da oração, da adoração e o louvor que deveríamos dar a Deus, nosso fim último. Alguém poderá se perguntar: o que fazer para não se deixar levar pelas agitações da atualidade e voltarmos para nosso lado espiritual? A chave da questão está na temperança. Veja, a mesma terapeuta que disse que as pessoas podem conversar entre si e nisso aumentar as amizades, aí ela coloca o lado negativo e ela diz: outros aspectos negativos dos jogos eletrônicos são a diminuição do tempo máximo de atenção, favorecimento do comportamento antissocial e, além disso, pode haver o risco de confusão entre a realidade e o mundo virtual, o que acaba favorecendo a depressão em crianças, jovens e adolescentes. Que confusão! Eu achei isso, não sei se vocês perceberam. Esse tal de Pokémon, segundo ela, promove a interação social, mas, por outro lado, favorece o comportamento antissocial. Ou seja, as pessoas nem sabem o que estão dizendo, nem têm ideia formada, mas acham que devem opinar sobre tudo. Sua Santidade, Pio IX, de gloriosa memória, escreveu: São Miguel é quem tem maior capacidade para exterminar as forças malditas, filhos de Satanás, que juraram a ruína da sociedade cristã. Vocês percebem como Satanás e seus seguidores inventam de tudo para fazerem com que a nação escolhida fique longe do amor e da adoração a Deus? Sua Santidade, São Pio X, disse em 18 de setembro de 1903: Deus, na primeira luta, venceu, servindo-se do arcanjo São Miguel. Devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante e também, como outrora, com o socorro e ajuda deste arcanjo bendito. Foi por estar convencido da realidade dessa terrível luta final que o predecessor de São Pio X, o grande Papa Leão XIII, mandou que obrigatoriamente, no fim de todas as missas rezadas, os sacerdotes rezassem a oração a São Miguel. Ele teve uma visão, esse Papa. Por isso ele pediu isso, que fosse rezado no final de todas as missas, e que ele mesmo compôs essa oração que nós rezamos todos os dias. Ele mesmo compôs, fez publicar e enviadas aos ordinários em 1886. Posteriormente, foi suprimida com os novos ritos sacramentais da Igreja do Vaticano II. O Papa Pio XII, conhecido como pastor angélico, proclamou em 8 de maio de 1940 que era urgente, hoje, mais do que nunca, recorrer à proteção de São Miguel, lembrando que ele é o protetor e o defensor da Igreja e dos fiéis, o guardião do paraíso, o apresentador das almas junto de Deus, o anjo da paz e o vencedor de Satanás.
Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diamantes, 7 diademas, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12, 1. E também em Apocalipse 12, 17, lemos o que segue. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, nós, os filhos que Jesus deu à sua Mãe Santíssima, e os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, todos os cristãos. Vejam que temos no livro do Apocalipse 12 a parte onde São Miguel luta contra Satanás. E ainda no mesmo capítulo 12, fala sobre a mulher vestida de sol. Há uma ligação entre esses fatos. Fala que Satanás, com sua cauda, levou após si a terça parte das estrelas do céu, ou seja, os anjos que seguiram Satanás, e juntos foram fazer guerra aos filhos da promessa, aos herdeiros do reino dos céus. Nossa Senhora deu Jesus ao mundo na encarnação e na paixão e morte da cruz. Dá-lo-á em plenitude no fim dos tempos, pois ajudou a preparar a vitória do Evangelho sobre todo o erro e sobre todo o ateísmo. Por isso que ela aparece como a mulher vestida de sol, e o dragão que luta com ela e seus filhos. Esses filhos recebem logo o socorro de São Miguel, que luta com Satanás. O triunfo será de São Miguel. A luta entre o bem e o mal, entre Satanás e São Miguel, terminará com a vitória deste, e muitos que não queiram se converter se perderão, como os anjos que seguiram a Lúcifer e se tornaram demônios e foram precipitados no inferno. Então, no dia 15 de agosto, solenidade da Assunção de Nossa Senhora, inicia-se um tempo devocional chamado Quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje estou falando mais sobre essa quaresma, depois falaremos na próxima sobre a Assunção de Nossa Senhora, para aqueles que desejam começar esta quaresma. Ela se inicia na solenidade na Assunção de Nossa Senhora, no dia 15 de agosto. É um período de 40 dias e vai até dia 29 de setembro, com a festa dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. E a origem desta devoção está ligada à vida de intensa penitência de São Francisco de Assis. Foi durante este tempo, a propósito, que ele já no fim de sua vida recebeu de Deus os santos estigmas. A origem dessa devoção está ligada à vida de intensa penitência de São Francisco de Assis, quando ele se converteu
entrou para a Ordem dos Penitentes, que eram pessoas que faziam penitências públicas. Um dos vários períodos especiais em que Francisco se mortificava era justamente os 40 dias anteriores à festa de São Miguel Arcanjo. Foi durante esse período, a propósito, que ele, já no fim de sua vida, recebeu de Deus os santos estigmas. Seus biógrafos relatam que durante uma quaresma que celebrou em honra de São Miguel Arcanjo, na véspera, ou no dia da festa da exaltação da Santa Cruz, dia 14 de setembro, mergulhado em profunda meditação sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, num eremitério no Monte Alverne, começou então a sentir-se inundado de extraordinária suavidade celeste, acumulado das mais copiosas graças do céu. Eis que viu descer do alto do céu um serafim de 6 asas, brilhantes como fogo. Ao desaparecer aquela visão, deixou ao coração de Francisco um ardor admirável e imprimiu em seu corpo uma imagem não menos maravilhosa, pois no mesmo instante começaram a aparecer em suas mãos e pés os sinais dos cravos. O interessante é que São Francisco não impôs e nem tampouco sugeriu que seus irmãos a fizessem. Era algo próprio de sua piedade. Nós vemos que hoje está crescendo cada vez mais entre os fiéis a Quaresma de São Miguel Arcanjo, pois é um tempo favorável para realizar penitências. Reaviva nosso relacionamento com os anjos, que são criação extraordinária de Deus. Ligação entre Deus e o homem. Eles que são seres espirituais, e são muito mais poderosos e gloriosos que os homens. Eu sei que nesse grupo vai ser falado ainda muito sobre a Quaresma de São Miguel, graças a Deus. Vocês têm postado muitas coisas edificantes que nós temos aprendido muito. E assim a gente vai crescendo na nossa fé, na nossa espiritualidade. Então é muito importante essas matérias, essas catequeses que vocês colocam. Então sei que vocês também vão falar muito sobre essa Quaresma de São Miguel, para dar orientação. Mas para aqueles que sentirem em seu coração para fazer essa Quaresma, deverão providenciar um altar para São Miguel, com uma imagem ou uma estampa desse grande chefe dos exércitos celestes. Quando a gente faz, já vários anos que eu faço, então deve-se acender uma vela benta, oferecer uma penitência, e aí você faz o sinal da cruz, reza a oração de São Miguel e a ladainha de São Miguel. E nós já recebemos graças fazendo essa Quaresma de São Miguel. Lembro certa vez que eu estava fazendo a Quaresma de São Miguel com a minha filha Juliana. Na época, ela estava namorando com o atual marido dela. E havia uma pessoa que não fazia parte da família. E ela estava no meio da família dele, tumultuando, tirando a paz, o sossego, e ele ficava muito nervoso. E aí nós começamos a fazer essa Quaresma de São Miguel. E aí um dia a Juliana estava com um papel, rezando a ladainha, e do nada o papel começou a pegar fogo. E naquela mesma noite ele ligou de madrugada, porque da Espanha para cá é uma diferença, na época era diferença de 5 horas. Então ele ligou aqui, era 3 horas da manhã,
dizendo que essa pessoa havia levantado cedo, pegou o carro e foi embora. E foi uma coisa tão inacreditável que ainda ele ficou mais um tempo assim, pensando que ela fosse voltar, mas nunca mais voltou. Foi inexplicável. Ela é muito poderosa. Eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que fizeram, para cada um com seus motivos particulares, e conseguiram graças. Aliás, na Quaresma de São Miguel, a gente pede isso mesmo. Você pede uma intenção para a igreja e uma intenção particular para você. Acerca das origens de tal piedade, Tomás de Celano nos diz o seguinte: muitas vezes dizia que devemos honrar de maneira toda especial São Miguel, porque é encarregado de apresentar as almas ao julgamento. São Boaventura nos fala sobre essa devoção do santo ao glorioso arcanjo São Miguel, sobretudo a quem cabe o papel de introduzir as almas no paraíso. Ele é objeto de uma devoção especial, esse santo São Boaventura, em razão do desejo que ele tinha de salvar todos os homens. Então ele tinha muita devoção a São Miguel. Essa tradição espiritual que associa São Miguel ao ofício de guiar as almas ao paraíso tornou-se bastante divulgada, na época, pela menção que a ela se fazia na liturgia da Missa dos Defuntos, que diz assim, um trecho: Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, livrai as almas de todos os fiéis defuntos das penas do inferno e do abismo profundo. Livrai-as da boca do leão. Não as absorva ao Tártaro, nem caiam nas trevas, mas que o vosso porta-bandeira, São Miguel, as leve à santa luz. São Francisco tinha uma especial devoção pelos anjos, como nos revelam Tomás de Celano e São Boaventura. Eles dizem: ele tinha a maior veneração pelos anjos, que estão conosco no combate e que andam conosco no meio da sombra da morte. Dizia que esses companheiros devem ser reverenciados em toda parte e que devemos invocá-los como nossos guardas. Ensinava a não ofender sua presença e que não se devia ousar fazer diante deles o que não se faria diante dos homens. Inesperadamente, agora é o trecho voltando de novo àquele livro que o padre Fortia fala sobre a história dos anjos. Inesperadamente, onipotente Deus, Senhor de todas as coisas, falou. Dirigiu-se a Satanás. Todos sabiam que eram as últimas palavras que iria lhe dirigir. Filho meu, volta para mim. Repito, esta é a última oportunidade. O teu pecado não é maior que a minha misericórdia. Fui grande ao criar o céu, mas é maior meu perdão. Se retornares e coras as tuas faltas do céu, a luz da minha compaixão perfeita descerá em ti. Os milênios te contemplarão e me glorificarão. Quão grande foi o Altíssimo ao lhe perdoar todo o seu mal.
filho meu, você será a joia da minha misericórdia. Haverás de brilhar e ficarão atônitos os humanos que virão. Eles, te olhando, compreenderão que não há pecado que eu não possa perdoar. Melhor do que ninguém poderá transmitir, você, melhor do que ninguém, poderá transmitir essa confiança ao caído. Você será um grande pregador, um grande intercessor, que ao longo dos séculos haverá de me louvar. Que ao longo dos séculos irá me repetir. O diabo ergueu a cabeça e com toda a frialdade respondeu: jamais, nunca me ajoelharei. Assim fazem os homens que se afastam de Deus e nada querem com Ele. Suscitarão guerras e mais guerras. Desses, Jesus fala na mesma mensagem de hoje, AVVD 6/12/1989. Não só estão mortos, mas na sua própria queda, querem impedir os meus filhos de comer o meu pão celeste. Esqueceram-se de que eu reino sobre eles e dou o meu espírito de graça a quem me agrada e exalto o ser mais baixo da humanidade. Mas os bons e fiéis, com a ajuda de São Miguel, preparam o triunfo do Imaculado Coração de Maria, prometido em Fátima. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. AVVD, mensagem para a reunião do dia 9 de junho, em Saint Maurice, Suíça. Meus filhos, não resistais aos apelos de Deus. Rendei-vos, apoiai-vos nele e deixai que seja ele a fazer com que o vosso coração se renda. Ouvi-o e fazei o que ele vos disser. Eu sou a vossa Santa Mamã, que vos lembra a todos que a palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é luz. Muitos de vós ouvis a sua súplica de amor, mas logo que abandonais estes lugares, o mundo acaba por vos absorver. E logo a sua súplica de amor é esquecida. Na minha mensagem anterior, convidava-vos a todos a meditar e examinar a vossa consciência. Hoje, pergunto-vos, por que razão tantos de vós, que tinhais ouvido a minha mensagem, voltais hoje para ouvir uma nova mensagem, quando a anterior não foi ainda nem meditada, nem sequer relida? O meu coração imaculado ama-vos. A todos, queridos filhos,
E é por esse motivo que hoje vos peço que volteis a ler a minha última mensagem e que a ponhais em prática. Eu amo-vos a todos. Não vos esqueçais nunca de que o meu coração imaculado é bálsamo para as vossas dores. Abençoo-vos a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.